estamos prontos aqui para começarmos o nosso encontro. Tudo bem com você? Está descansando? Está pronto para dormir ou está trabalhando? Tem pessoas em turnos diferentes, né? Trabalho diferente, outros já trabalharam e agora é hora de dormir. Mas espera só um pouquinho, espera o programa terminar. Hoje, mais uma vez, a nossa proposta é que você pense e repense o seu modelo de relacionamento, o seu jeito de encarar alguns desafios que surgem em todo relacionamento. E eu convido você, então, a ficar com a gente até o final. Mais uma boa noite para você, que Deus te abençoe. Obrigada por esta audiência, por sua sintonia aqui na Novo Tempo. Minha convidada de hoje é sexóloga, psicóloga, sexóloga, e já fizemos outros programas e ela volta aqui hoje para nos ajudar. Bem-vinda, Thalita, bom recebê-la mais uma vez. Obrigada. Muito bom. Sou casada há pouco mais de um ano. Já vou lançar para você uma questão, entre tantas outras, que a proposta de hoje é justamente responder perguntas que eles ali de casa fizeram. Essa moça está casada há pouco mais de um ano e tem alguns problemas com o marido dela. Ele gosta de assistir filmes de pornografia. Ela abomina que ele veja tais coisas, os amigos mandam vídeos pelo WhatsApp, ou seja, é uma facilidade muito grande, a gente sabe bem disso, até um estímulo, né? E ela disse que já está cansada de falar, de brigar, e não adianta, sempre a mesma coisa, e tem mais. Ele gosta de sexo anal, coisa que para ela inegociável. Diz que é um dever de esposa, ele diz, né, que é um dever de esposa e ela deve sim atendê-lo. E ela está simplesmente sem saber como reagir diante de toda essa insatisfação. São duas coisas aí, né? Acho que uma coisa é o sexo anal, a outra coisa é a pornografia. Bom, vamos falar primeiro do sexo anal. Como qualquer outra prática sexual que você discorde de fazer, eu já diria de cara que você não deve praticar aquilo que para você não é confortável, que não é conveniente, que não está de acordo, às vezes, com o seu jeito de encarar a sexualidade. Então, ela usa uma expressão interessante, né? Dever de esposa. Olha, isso é uma coisa antiga. Mas é ele quem diz que com ela, fala, né? Mas dever. De qualquer modo, tem um impacto nela, porque ela fala assim, já estou quase cedendo. Então, na verdade, essa fala, né, um dever de esposa, isso tem um impacto para ela. Como tem para muitas mulheres, né? Então, assim, na verdade, o seu primeiro dever como esposa ou como indivíduo é não se violentar fazendo algo que realmente para você não é agradável, não é possível, não vai te fazer bem. Primeira coisa. Em relação à pornografia, acho que não é só ela. Acho que existem muitas mulheres que têm convivido com o hábito da pornografia, né, por parte de seus maridos, e isso, de alguma forma, vai dando um esvaziamento mesmo da pessoa no casamento. Então, a pornografia, que está aí hoje tão disponível, ela tem realmente causado muitas mágoas, muitas decepções contratuais, a pessoa se sente ressentida, dá uma sensação de que eu não sou suficiente para satisfazer esse meu companheiro. Agora, o problema é que, pelo que ela fala, ele realmente não parece que vai abandonar. Ele não tem realmente a intenção, não tem, enfim. Ela teria que realmente pensar alguma forma de dar limite em relação a isso, né, a essa prática, colocando talvez alguma condição. Olha, quando você acessar pornografia, eu vou, enfim, não ter sexo com você, ou eu vou ter alguma consequência, porque o que acontece é que ele faz alguma coisa que é extremamente desagradável para ela e não tem a consequência. Então, ela fica ferida, né? Ela fica realmente muito magoada. Porque a consequência do desgosto dela, para ele, não é consequência. Ele não está muito interessado no desgosto dela, na desaprovação dela. Essa pornografia, até por causa do que ela produz, né, de prazer nele, que pode chegar a ser um vício, se já não o torna até insensível para o sentimento dela. Vai numa outra linha, né? Vai numa outra via, porque quando você está focado no seu parceiro, você pensa o quê? Em dar prazer a ele, em agradar a ele, em crescer enquanto relacionamento a dois. Quando você coloca uma terceira coisa que desfoca o seu prazer, fica difícil às vezes concorrer. Então, a sensação que dá é que esse marido tem um olhar muito descomprometido para essa mulher, né? E está evidente isso, porque ele está, inclusive, passando por cima
de coisas que para ela são desagradáveis de fazer. Quer dizer, é só mais um sintoma. E especialmente porque para ele é uma coisa natural. Ver esses filmes, qual o problema? Isso não tem a ver. É uma diferença de crença sobre isso, né? Tem gente que acha que não há problema nenhum na pornografia, tem gente que acha que tem todo o problema do mundo e eles, evidentemente, não estão se concordando. Fica muito difícil também para daqui nós dizermos exatamente como ela deve proceder, porque até desconhecemos como é a dinâmica de vida deles, né? O que mais acontece? É só a questão desse desagrado referente ao modo como ele lida com a pornografia e ao modo como ele lida especialmente com você? Nós não temos toda essa ferramenta, mas como seria a sua postura? Então ficaria a postura do limite, precisa colocar para ele um certo limite. É assim. E isso, inclusive, no entendimento cristão, nós sabemos que é uma espécie de adultério. E nós consideramos que há, sim, uma traição, no mínimo emocional nesse sentido, o que está provocando ainda um maior distanciamento. Eu tenho uma preocupação assim, com a pornografia, porque embora haja muito debate sobre isso, os estudos mais recentes, inclusive na área das neurociências, mostram muitos danos. Então, tem estudos na Rússia, tem estudos nos Estados Unidos, que mostram realmente que você tem no seu córtex pré-frontal até perda neuronal. Eu li um estudo muito recente sobre isso. E o nosso córtex pré-frontal é a região do nosso cérebro onde a gente consegue ter a tomada da decisão, onde a gente tem ali a nossa personalidade, onde a gente tem decisões importantes a serem efetivadas, né? O equilíbrio, o bom senso vem daí. E eles têm estudos que mostram que, inclusive, se a pessoa utilizar a pornografia apenas 4 vezes por semana, ela já tem comprometimento nesse córtex pré-frontal. Então, eu não acho que é uma coisa para ser vista como uma coisa inofensiva. Fora outros estudos, né, que mostram realmente o rompimento, a questão do vínculo emocional, porque você acaba vinculando com outra coisa emocionalmente a sua mente, e não com o seu parceiro. Então não é só uma questão moral, não é? Não é uma premissa da religiosidade, da moralidade. Os estudos então mostram que há prejuízos físicos, neuronais, que podem ser vistos então com uma frequência muito grande da influência da pornografia sobre a mente. Por que será? Os estudos mais recentes sobre pornografia e questões neuronais têm mostrado isso, que tem surpreendido, inclusive, muitas pessoas, porque até então a pornografia era sempre vista assim, sem grandes consequências. Interessante. Mais uma questão. Gostaria de um conselho de vocês aí do Sem Tabus. Obrigada por confiar. Ela diz, sou casado há 18 anos e iniciamos o nosso sexo com muita tranquilidade, sem cobranças, tudo certo. Aí, de uns tempos para cá, eu e ela começamos a ter dificuldades, especialmente com o orgasmo. 18 anos de casados. Quando eu, muito rápido, ela mais demorada e não consegue chegar ao orgasmo. Às vezes eu demoro e fico à sua espera e nada, ou seja, ele também consegue esperar e não acontece. Fico na dúvida se é por causa de algum medicamento que ela vem tomando, e ele diz inclusive o nome, é um antidepressivo, ou eu que necessito de um tratamento para deixar de me importar tanto assim, porque ele faz questão do sexo, né? Às vezes penso em tomar esse mesmo remédio dela para ver se me tira a ansiedade, pois se não fazemos sexo, fico ansioso, chegando até ficar acordado à noite. Amo a minha esposa, quero viver em paz com a nossa vida sexual, mas estou realmente com essa questão em aberto. É estranho porque eles tinham uma vida sexual boa, né? E depois vem aí talvez essa depressão, essa medicação. Ele não fala exatamente o nome da medicação? Sim, ele diz oxalato de escitalopram. Oxalato de escitalopram. É um remédio inibidor da recaptação de serotonina, né? Então, esse grupo, como todos os grupos de antidepressivos, eles normalmente têm um impacto na sexualidade, um impacto para causar uma disfunção sexual. E esse tipo de medicação, ele especificamente pode realmente dificultar a questão do orgasmo, que é o que ele começa a se queixar. Quer dizer, ele tem orgasmo, mas ela demora mais, ela não consegue na mesma frequência ou na facilidade que teria.
Então, pode ser que realmente a medicação esteja contribuindo. Agora, não faça isso de tomar a medicação dela. Jamais, por favor, não faça isso. Então, ele precisaria... Os efeitos podem ser contrários. Não pode. E agora, sim, eu não sei se ela tem a preocupação, se está grande nela a preocupação de não estar tendo esse orgasmo. Porque, às vezes, você pode mudar a medicação, com alguma medicação você pode ter um efeito menos pior, embora já seja uma medicação das que dão menos efeito, né? Esses de terceira geração. Mas precisa, às vezes, conversar com o psiquiatra, porque, às vezes, ele dá uma opção, às vezes, com uma outra medicação ela não se sente tão impactada. O fato é que está comprometendo bastante o casamento, né? Ele está num nível de ansiedade muito grande. Então, precisa conversar com ela para realmente verem com o médico se tem alguma medicação alternativa e eu acho que não perder a coisa de ter as brincadeiras, né? De ampliar o sexo para além da necessidade de ter o orgasmo. Mas, assim, ampliar para realmente o encontro, para as brincadeiras, para que haja prazer em mais coisas do que simplesmente a penetração e o orgasmo, que é o que está incomodando mais ele. O que é muito difícil para a maior parte dos casais, essa compreensão de ampliar o sexo, porque se não alcança o orgasmo, então isso já toma todo o momento. Então, se não alcança, acabou. Então, não tem outra coisa a fazer. Há uma tendência mesmo, assim, de reduzir sexo à penetração e orgasmo. Você pode fazer sexo e não ter orgasmo e ser prazeroso. Às vezes fica difícil das pessoas entenderem isso, porque o sexo é muito mais do que simplesmente ter uma reação física. É o encontro, né? A aproximação, é a intimidade, é o fortalecimento do vínculo. Será que eles já falaram sobre isso, né, um com o outro? Será que essa expectativa, ou essa frustração é um tema de conversa entre eles? Pode ser também que ele tema até abrir essa questão para ela por causa da depressão que ela tem. As pessoas com depressão, não somente por conta da medicação, tendem a perder a libido, né? Tendem a perder o interesse por tudo. Várias áreas da vida, né? E a sexualidade também seria uma delas. Mais uma daquelas pessoas que diz nunca ter sentido prazer numa relação. Isso é comum? Não sentir prazer na relação? É homem, é mulher, não fala? É mulher. Isso é mais comum nas mulheres, né? Não sentir prazer na relação sexual. Às vezes, por uma falta mesmo de conhecimento do próprio corpo, de como funciona seu corpo, de como seu corpo responde e, às vezes, do parceiro também, de conhecer como essa mulher pode ser melhor estimulada, melhor preparada para essa atividade sexual. Então, é uma coisa que aflige muitas mulheres, né? A falta de prazer na relação. Ela não fala aí se tem dor associada. Vou ler o restante da questão dela. Ela diz assim: nem com meu primeiro marido e nem agora que estou casada pela segunda vez. Vivi 22 anos com a minha segunda... ela já está separada pela segunda vez. Ela não conseguia ter prazer com nenhum dos maridos, nem o primeiro, nem o segundo. Ela diz que fingia sentir prazer até que passou a não suportar mais manter-se daquela maneira. Chega uma hora que a mente diz, chega, né? Porque tantos anos fingindo, ninguém suporta, ou enlouquece ou sai dessa. Fingia sentir prazer até que passou a não suportar, ele encontrou uma outra pessoa e foi embora. Eu sofri muito, porque eu pedia muito para Deus me ajudar, mas eu queria sentir prazer e não conseguia. Só que ele não era nem um pouco também compreensivo e muito menos carinhoso. Mas eles ficaram 22 anos casados. Então, ela já dá uma pista aí pra gente, né? Não é? Quer dizer, ele não era carinhoso, ele não era, às vezes, talvez não tivesse jogo sexual para favorecer essa mulher a ter orgasmo. Mas também tem uma questão aí que ela traz, que é essa preocupação dela de realmente querer agradar. Porque se ela chegar a fingir para manter esse casamento, então é complicado, né? Quer dizer, como que você vai manter uma relação onde você fica fingindo coisas? Se ela fingiu na relação sexual, provavelmente ela fingiu sobre vários outros aspectos da vida. Muitas coisas não foram reveladas, muitas coisas não foram comunicadas, porque o medo maior dela era perder esse marido.
né, já tinha perdido o primeiro, então ela não iria, talvez, levar isso adiante com medo de perder o segundo também. Ela disse que o padrão desse marido era muito semelhante ao do primeiro. Eles eram parecidos no sentido de não serem compreensivos e nem muito carinhosos. Agora ela está sozinha e tem medo de entrar noutra relação. Também, né, mulher? Precisa parar um pouquinho e rever, porque vai que você entra num terceiro relacionamento. Justifica a sua apreensão mesmo. Minha mãe nunca falou comigo sobre o assunto, casei com 16 anos a primeira vez, realmente não sabia nada, e então me decepcionei. Me sinto realmente frustrada, infeliz. Casou novinha, né? Casou bem novinha. E eu acho que ela dá uma outra pista aí, né? Quando ela fala que ela realmente repete novamente um padrão, né, de relacionamento. Então, ela precisa agora, nesse momento, de preferência, antes de se relacionar com outra pessoa, fazer um tratamento com ela mesmo, rever por que ela está fazendo essas escolhas. Será que ela acha que ela não merece uma pessoa que a trate melhor, que a trate bem? Às vezes a pessoa acha que ela vale tão pouco que qualquer um que ficar com ela está fazendo um grande favor, né? É o salvador da pátria. Então, rever o seu valor, procurar definir o que você espera num novo relacionamento, né? O que é importante para você e se achar merecedora, né? Se empoderar desse merecimento. E essa necessidade de se perceber no mundo, né, na existência dela, é tão importante para que, então, ela também não entregue na mão do outro tanta responsabilidade, porque me chama a atenção ela ter dito que casou, e a segunda vez ela ficou 22 anos casada com um homem incompreensivo, com um homem que não era carinhoso. Será que esse homem não teria deixado essa mulher antes, se ele fosse tão incompreensivo assim? Será que esse homem realmente era tão incompreensivo ao ponto de não perceber que essa mulher durante tantos anos estava fingindo? Então, às vezes, a gente também fica procurando um cabide para pendurar uma deficiência nossa, não porque isso é mal, porque me torna uma pessoa má, mas apenas uma pessoa que tem uma limitação e precisa dar importância para ela. Porque senão ela pode casar outra vez e mais uma vez ser um fracasso. Então é parar e repensar. Como? Por que essa falta de prazer? Por que você não sente desejo? Por que esse fingimento todo? Você precisa desatar esse nó. Nós vamos rapidinho fazer uma pausa, no retorno a gente pode até ainda trazer essa questão e tem outras perguntinhas que vocês aí de casa nos mandaram e a gente fica muito grato por isso. Obrigada pela confiança, até já. Então, firme e forte aí para continuarmos o Sem Tabus de hoje. Boa noite para você que está chegando e esse é o programa que fala de sexualidade, você sabe disso? Ou você está nos conhecendo agora? Tem tanto tema bom sobre os quais nós já falamos aqui no Sem Tabus e eu quero convidar você a visitar o nosso site e se inscrever no nosso canal no YouTube. Tem programas sobre relacionamento, sexualidade de todas as maneiras, né? Sobre práticas sexuais, ideias a respeito de como viver uma vida conjugal, sexual satisfatória. Programa para solteiros também, para os noivos, para as noivas, tá? E hoje nós estamos respondendo perguntas que vocês aí mandaram para nós. Vamos a mais uma questão. Thalita, antes de nós irmos para o intervalo, estávamos falando, na verdade, a respeito de uma moça que foi casada por 2 vezes, casou muito cedo e ela fingia ter prazer uma vida inteira. Num dos casamentos, ela ficou no segundo casamento por 22 anos, fingindo a vida inteira, até que o casamento chegou ao final. Uma das questões, ela finaliza dizendo que nunca aprendeu sobre, ela nunca teve informação, por exemplo, na casa dela não se falava sobre. E casou muito cedo, com 16 anos. Pode toda a falta de conhecimento, a falta de ter sido ensinada, de ter sido elaborada melhor, conduzida para o sexo, ter produzido nela todo esse afastamento do sexo como uma coisa boa que a deixa, por exemplo, por anos fingindo um prazer? Com certeza, né? Ela fala que a mãe não conversava com ela, como muitas mães até hoje não conversam, né? E talvez ela também não tenha tido a chance ou até a curiosidade de ela ter buscado informações por ela própria. Mas isso tudo mostra, Darleide, que a história de vida dela foi se constituindo
com essas faltas, né? Com esses buracos aí nessas informações, né? A falta até de uma reflexão sobre essa questão sexual e que com certeza colaborou também para esse insucesso, né? Então, mas enfim, há jeito, né? Há esperança, Sim, é nunca é tarde possível. para você retomar o autoconhecimento, retomar realmente o foco nessa questão da sexualidade. Dá para fazer diferente. Estou com um problema muito sério, diz uma outra que nos escreveu. Sou casada há 16 anos e eu sempre gostei. Olha, é o contrário. Ela sempre gostou, sempre teve vontade de fazer sexo. Eu fazia sexo com o marido dela. Ele tem 35 anos e ela está com 47 anos. Porque o desejo simplesmente acabou. Já nos separamos por 2 vezes e pelo mesmo motivo. Não conseguimos mais nem tocar no assunto, pois gera discórdia. Brigamos. Não sei o que pode ser. 47 anos, o que pode ser? Tem uma diferença de idade grande, né? Ele com 35, ela com 47. A gente nem sabe até se ela não está, talvez, aí entrando no climatério. Então. Pode estar sofrendo mudanças hormonais que, às vezes, não chegou a ser uma menopausa, mas que já estão provocando mudanças aí de desejo, né, de libido, de interesses. Às vezes, até nesse período, um traço depressivo pode se apresentar também como, né, sombra aí do climatério. Mas eu acho que desejo não some de uma hora para outra, sempre tem uma razão. E eu acho que ela deveria investigar qual é essa razão, porque para ele é importante. Então, vai ser muito difícil esse homem com 35 anos abrir mão do direito de ter uma vida sexual satisfatória. E ela também é muito jovem ainda, então a recomendação é que ela faça uma investigação, né, com um terapeuta sexual, com um médico especializado, para ver de que formas eles podem retomar a vida sexual como era, ou até melhor. 2 separações, brigas, agora um silêncio, e isso não é boa coisa. Tem mágoas que vão se acomodando aí, né, vão se acumulando aí nesse processo. E se fica só a mágoa e sem a parte prazerosa, tem uma hora que a coisa acaba mesmo. Então, desanda. Parece que nessa briga sobre o tema fica implícito assim, por que você não me dá o que eu tanto quero e preciso? E por que você me cobra aquilo que eu não posso te dar? É um desencontro total, né? Uma cobrança. Uma cobrança. Né? E ela também se cobra, eu Claro. acho. Ela também se cobra. Mas eles precisam de ajuda profissional, porque, pelo visto, a questão é mais profunda do que simplesmente um não entender-se bem, né? Principalmente porque você disse que desejo não acaba de uma hora para outra. Né? Se ela diz assim, ó, acabou totalmente, agora acabou totalmente. Como não é um passe de mágica, possivelmente essa relação vem se deteriorando, há algum tipo de ressentimento, quem sabe desde uma primeira separação e esse retorno como foi, agora um silêncio para evitar. Evitar o quê? Uma terceira separação? Mas esse silêncio vai evitar realmente uma terceira separação? Ou este silêncio já indica uma separação mesmo debaixo do mesmo teto? Né? Com certeza. É um abismo e é um abismo que está sendo difícil de atravessar, né? Eles estão se esvaziando um na vida do outro. Interessante. Agora uma situação ainda mais dolorosa. Uma moça que diz que sofreu abuso na infância e depois, talvez na adolescência, ela não diz exatamente a idade, se envolveu com uma pessoa que ela chama de pessoa errada e teve um filho com ele. Mas agora ela casou, está casada com um homem que ela descreve como um homem gentil, carinhoso, romântico, mas ela simplesmente não se entrega para uma relação sexual prazerosa, ela não se sente bem fazendo sexo, não gosta de fazer sexo. Thalita, teria a ver com o histórico dela, uma experiência traumática na infância, quando ela foi abusada, e o que pode significar ela ter se envolvido com uma pessoa chamada por ela de pessoa errada e ainda ter um filho com ele, que traz isso tudo para dentro dessa relação com um homem que parece tão bom em ser o homem da vida dela. Ela não fala aí, né, Darleide, se ela chegou a tratar essa questão do abuso, porque as questões de abuso são questões tão profundas que a gente não consegue tocar a vida sem olhar para isso. Isso sempre tem uma repercussão, sempre tem um efeito na nossa vida e na sexualidade. Porque quando você sofre um abuso, o que você vai fazer? Você está pareando aqui uma questão que é prazerosa com uma questão de violência. Então,
não tem como você, às vezes, desvincular uma coisa da outra. Então, mesmo quando ela quer fazer sexo com esse homem e quer ter uma relação prazerosa, mas isso traz uma lembrança, uma memória traumática, que é a questão do abuso. Então, pode ser, sim, que tenha muita ligação com o que ela sofreu no passado. Inclusive, quando ela fala assim, essa pessoa errada, que é o pai do filho, provavelmente também foi alguma coisa que não foi muito elaborada, não foi muito pensada, pode ter sentimentos de culpa em relação a isso, né? Então, o ideal seria ela realmente procurar uma ajuda profissional, uma ajuda terapêutica para tratar essa questão do abuso. Isso pode ser tratado ao mesmo tempo com a questão da intimidade deles, para que ela possa ter um casamento feliz, né? Ter um casamento prazeroso. O que ocorre ou vem a ocorrer quando essa vida que foi atingida por uma violência tão traumática, né? Lá na infância especialmente, o que acontece nesse processo terapêutico? Vai lidar com a dor no sentido de quê? É do perdão? Do esquecimento? Como é que dilui aquela memória? Isso depende do enfoque da terapia, né? Então, você tem terapias de várias formas. De qualquer forma, o que a gente tenta na terapia fazer? É acessar essa memória traumática para que ela possa ser ressignificada. Porque o trauma é o quê? É uma resposta não adaptativa para alguma coisa que impactou tão fortemente a vida da pessoa, ela não soube lidar com aquilo. Então, ela vai começar a se libertar do trauma à medida que ela vai falando, que ela vai ressignificando, que aquilo vai se tornando um assunto elaborado para ela, né? E aí não tem prazo, porque aí para algumas pessoas é muito rápido, para outras pessoas demora mais. Tem hoje técnicas, né, psicoterápicas que são até mais baseadas na neurobiologia, né, como o Brain Spot, por exemplo, que você acessa essa memória traumática e muito mais rapidamente a pessoa consegue sair desse trauma. Outro dia, faz um tempo já, uma moça me procurou querendo o contato de uma das minhas convidadas. E a questão dela tinha a ver com o abuso. E eu perguntei se ela já era atendida, e ela estava no processo de terapia, só que a psicóloga dela pediu para, na terapia, acessando essa dor, falando sobre, num dado momento ela pediu para que ela escrevesse uma carta sobre aquela dor toda que ela sentia, aquele medo todo, para o indivíduo em questão, envolvido no trauma diretamente. E ela disse que aquilo para ela foi muito doloroso e que o desejo dela era abandonar aquela terapia porque ela achava que aquele não era o caminho. Um enfrentamento difícil de muito fazer. Difícil, mas há um caminho diferente sem o enfrentamento ou é apenas porque foi doloroso, mas vai precisar insistir um pouco mais porque é por aí? Aqui é difícil da gente explicar, mas existem várias abordagens na psicologia. Então, vai depender muito da abordagem que essa profissional tem. Então, e também o paciente. Nem sempre o que eu faço com um paciente vai dar certo com o outro. Tem pacientes que não conseguem sequer lembrar, eles não querem nem lembrar. E às vezes não conseguem lembrar mesmo. Né? E tem outros que lembram com detalhes, com uma riqueza de informação, conseguem reviver essa dor. Então, necessita uma abertura para entrar em contato com uma coisa que é muito dolorosa. Não tem um padrão para uma pessoa, não serve para todas. Não tem. E cada terapeuta escolhe o que vai vendo que é mais adequado para aquele paciente. Ela estava muito assustada e até temendo que isso a traumatizasse ainda mais, aquela lembrança a deixasse ainda mais infeliz e angustiada. Enfim, mas que é um tema dos mais difíceis, né? Só repetindo quando você diz para ela, não dá para seguir adiante sem prestar atenção, sem dar atenção a isto. Porque por mais que exista amor nesse casamento, por mais que esse casamento seja com um homem gentil, amoroso, carinhoso, romântico, essa pedra de tropeço está presente. Porque para ela, a sexualidade, de alguma forma, está também relacionada com uma memória traumática de violência. Não é neutra a sexualidade para ela, vem com uma memória de violência associada. Olha, eu tenho uma convicção de que a mão de Deus vai pesar tão
fortemente na vida de alguém que roubou a inocência de outro, que violentou a outro, numa condição em que ela nem ao menos podia se defender, em que ela nem ao menos podia, sabe, pedir, por favor, ou gritar um socorro, é um crime que me dá agonia. Agonia, porque é uma marca que fica numa vida para uma vida inteira. Darleide, eu acho que aí a gente podia fazer um parêntese e dar um recado mesmo para os pais, porque isso indigna muito, né, a gente. Porque uma das formas de a gente prevenir essa questão do abuso é a gente orientar os filhos. Então, dizer claramente a eles o que pode ou o que não pode. Então, você tem que falar para a sua criança que ninguém pode abaixar a calcinha dela, não pode abaixar a cueca, que ninguém pode tocar na parte íntima, que se alguém fizer isso e a ameaçar e disser que você não pode contar nada disso para ninguém, que é um segredo, ou até fazer alguma ameaça de fazer alguma coisa ruim com seu pai ou sua mãe, porque isso é uma coisa muito comum, que ela deve confiar realmente no responsável, né? O problema é quando, às vezes, é o próprio responsável que é o que faz o abuso, né? Mas há de ter alguém, né? Se você está dando essa orientação, pelo menos você vai ser uma referência para que essa criança possa contar. É uma medida preventiva e que a gente deve ter sempre com os filhos. E é uma forma de prevenir o sofrimento com a confiança de que dentro de casa está se gerando um clima de confiança, um vínculo entre pai e mãe, ou enfim, o responsável por essa criança, dar a ela a segurança de que pode falar. Mas quantas vezes já ouvimos, e até em dias atuais, não é uma coisa de antigamente somente, mas até em dias atuais, de a criança dar uma pista e os pais se negarem, ou a própria mãe, que não é a responsável pelo abuso, mas é tão difícil para ela que ela diz assim, para com isso. Deixa de bobagem. Não, nada disso. Isso que você está falando é tão importante porque grande parte dos abusos são com pessoas conhecidas, próximas e de confiança da família. Então, quando o seu filho, sua filha, tiver, às vezes, uma indisposição para ir na casa de alguém que, às vezes, você insiste para que vá, né, para que esteja com essa pessoa, o cuidado de, às vezes, até não deixar dormir na casa de alguém. A gente, às vezes, tem muita confiança e são justamente nessas brechas que o abusador vai agir, porque ele tem a confiança de alguém da família que confia aquela criança num tempo maior ou num tempo sem a supervisão dos pais ou de um outro responsável. Então, realmente, se a criança mostra uma indisposição, não gosto, porque ela identifica um toque que é incômodo para ela. Então, presta muito atenção no que seu filho fala, porque às vezes ele não está falando tudo. Mas essa manifestação pode simbolizar realmente um grito de socorro. E deve ser considerado. Quantas vezes os adultos... não, isso é coisa de criança. Tá falando demais. Por que ficar insistindo para uma criança sentar no colo de alguém que ela não queira? Por que ficar insistindo para o seu filho ter contato com uma pessoa que ela tem uma certa resistência? E se há um sinal ali, sabe, respeite, observe, ouça, pergunte, abra a questão, pergunte, alguém já te tocou, alguém já te disse alguma coisa? Filho, tem alguma coisa, algum segredo que alguém pediu para você guardar? Fala para a mamãe, entre nós não tem segredo, fala para o papai, fala, sabe, precisa estimular essa confiança, porque, gente, é muito sofrimento, é muita dor para uma vida só carregar por causa de uma omissão nossa, de pais. Nós já trouxemos num programa, já tem alguns anos, acho que nos primeiros programas que eu fiz, e especialmente no consultório de família, que eu trouxe uma moça quando ela contava de ter sido ela abusada pelo pai, e ter sido a irmã abusada pelo pai, e esta irmã ficou grávida deste homem. E a menina já estava com seus 12, 13 anos, quando esse caso chegou até nós, e todos em família sabiam que havia aquela situação de abuso em família, a mãe sabia, uma situação de crime instalado, mas velado. Com cúmplices. Com cúmplices em torno disso. Terrível. É assim... assustador, uma figura de um criminoso entre nós, onde a neta é filha, outros, os adultos sabem, mas a criança não, a menina não.
e a gente acaba silenciando e perpetuando coisas desse gênero, se não tão grave como, assim, no sentido de ter esse indivíduo tendo engravidado a própria filha, mas quantas mães se negam? É doloroso, mas é crime e você vai ser responsabilizada por isso. E digo mais, você é responsabilizada ou responsabilizado e odiada por esse filho. Aquelas meninas sentiam ódio da mãe, porque a vida inteira ela sabia que tinha um marido abusador e permitia. Tão criminosa quanto, não é? Me indigna isso. Intervalo rápido, voltamos até já. Muita gente jovem que escreve aqui para nós, contando das situações mais diversas no relacionamento e muitas pessoas jovens dizendo que estão perdendo o desejo, a libido. E olha essa situação agora entre um casal que já tem muitos anos de casados, décadas juntos, são casados há 59 anos. E foi a esposinha que entrou em contato com a gente. Ela diz, duvido que alguma mulher, Thalita, tenha de casado tanto tempo como eu tenho e ainda tenha desejo sexual assim. E ela diz que duvida dessa realidade. Mas o marido que tem 75 anos, ele chega junto e ela já não dá conta. Pode me ajudar? E ela diz assim, Deus me livre. Ela não fala o quanto é esse desejo, mas o desejo está presente, né? Olha, é um descompasso que às vezes acontece mesmo com os casais. E não é porque ela é mais velha, não é por isso. É que às vezes os casais têm realmente momentos onde esse caminhar, essa intensidade está um pouco descompassada. E precisa ser conversado isso, né? Quer dizer, precisa ser acertado com ele. Olha, querido, o que eu dou conta é isso, é o que temos para hoje, né? Não é? Enfim, mas que bom, né? Que ela ainda tem um marido funcional e que está ali disposto. Talvez se ela falasse isso para alguma amiga, a amiga ia falar, olha, que sorte que você tem. Exato. Né? Eu queria estar no seu lugar. Mas realmente é um descompasso, que ela tente conversar com ele, né? Para ver o que conseguem fazer. Mas é interessante também ver o aspecto de um homem com 75 anos ainda ter interesse sexual e é pela sua esposa, né? Estão juntos há 59 anos. Olha, Darleide, uma coisa pessoal eu vou contar aqui. Eu lembro que o meu avô morreu com 93 anos. E nós somos muitas netas. E uma vez eu lembro que a minha avó estava assim reunida com as netas. Ele devia ter uns 90 anos, perto disso. E ela falou assim, tá vendo ele ali com aquela cabecinha branca? Se eu quiser, todo dia ele quer. Então, na verdade, não tem essa limitação de idade que às vezes a gente quer colocar e dizer assim, não, o sexo é uma coisa para as pessoas jovens e a pessoa mais amadurecida, a pessoa mais velha, não tem. É lógico, eu acho que a forma de vivenciar a sexualidade vai modificar, né? A ereção de um homem de 75 anos é diferente de quando ele tinha 25, 30 anos, mas o desejo não precisa acabar, né? O envelhecimento não precisa ser o fim da vida sexual. E essa mulher, talvez, eu não sei como é que era o prazer dela antes, porque ela não fala se ela curtia sexo, né, ao longo da vida ou só agora que ela está se sentindo incomodada. E precisa ver as questões também ligadas à menopausa, porque às vezes por causa da baixa hormonal, a mulher fica com uma lubrificação menor, ela sente mais incômodo, ela realmente tem mudanças fisiológicas que dificultam a relação sexual acontecer. E ela está meio que na torcida para o desejo dele acabar, porque ela diz assim, já com 75 anos não deveria ter acabado? Não deveria. Está vivo, então pode ter sexo. E isso pode estar ligado à longevidade também, viu? Estou aqui aleatoriamente dizendo que isso traz bem-estar, né? Traz prazer, traz vontade de viver. E faz isso não, fica torcendo para o maridinho parar não, amiga. E, enfim, mais interessante. Então, quando muitas vezes estamos aqui falando entre casais jovens que têm uma dificuldade, inclusive na área do desejo, tem aqui um homem com 75 anos cheio de desejo, né? E ela não disse que não tem, parece que ela não tem na mesma intensidade, né? Muito bom.
Amo meu marido, estamos juntos há 9 anos e sempre fui muito de gostar também. Sempre reclamava e falava que sexo não era tudo na vida. Gosto muito dele, mas eu tenho vergonha de procurá-lo. Olha aqui uma mulher com vergonha. 9 anos de casada e ainda está com vergonha do marido. Eu acho que ela precisa fazer esse desnudamento com ela, né? Primeira coisa é a gente se abrir para a experiência sexual, porque essa inibição não é necessariamente dada por ele. É ela realmente fazer esse olhar para si, para ver quais são as crenças dela em relação à sexualidade. Talvez ela ache que é errado uma mulher pedir sexo ao marido, procurar por ele. Então, precisa ver que crenças estão sendo alimentadas aí que deixam ela envergonhada. Tem pessoas que já têm uma personalidade mais retraída, mais tímida, que vamos dizer, entre aspas, mais envergonhada, especialmente para o sexo, né? E aí é uma questão de também ir se permitindo crescer. Às vezes até uma ortodoxia religiosa, Também. uma educação que foi muito repressora, tudo isso pode atrapalhar. Pode contar. Esse é o Sem Tabus, estamos juntas aqui, eu e a Thalita Castelão, que é psicóloga, é sexóloga, e você vê que é muito comum aqui na pauta, na conversa, a questão da falta da libido, do desejo e um desencontro entre marido e mulher. Os casais estão se desencontrando e nós juntamos aqui uma série de perguntas, pessoas diferentes apresentando uma questão em comum. Libido, desejo em falta, esse desencontro. Sugere que as pessoas estão aparecendo ou está aparecendo a falta da libido, a baixa libido, mesmo entre os casais jovens? É só uma impressão quando a gente separa as perguntas, as questões para um tema como esse? Ou, de modo geral, você, como profissional, percebe que esteja havendo algum tipo de prejuízo? Olha, eu acho que assim, sexo virou uma coisa tão revelada que a gente se pergunta o que mais tem a revelar nesse momento em que o sexo já fez um verdadeiro striptease. Então, às vezes, a gente perde a coisa do jogo, a coisa da conquista, às vezes vira uma coisa muito mecânica e isso torna o sexo uma coisa, às vezes, tão trivial, né, que o desejo realmente fica comprometido. Eu não tenho uma estatística, né, para dizer, é mais nesse perfil ou naquele perfil. Mas uma coisa eu sei, toda vez que você parou de dar alguma atenção à sua vida sexual, você vai ocupando a vida com outras coisas. E o desejo começa também a ficar menos importante na vida. Porque sexo, muitas vezes, embora eu possa gostar, é a última coisa a ser feita no dia. Quando eu estou cansado, quando eu estou com sono. Então, às vezes, eu não dou, a devida importância para a vida sexual. Ela acontece ali no meio de um monte de outras coisas. Para você ter bom sexo, você precisa pensar carinhosamente sobre sexo. Você precisa, às vezes, ter algum investimento e você precisa ter um parceiro que também corresponda a esse investimento e a essa importância que você dá. O que você diria especificamente sobre o que é dar essa importância? Seria ter dias especiais, pensar nisso, seria uma programação diferenciada, dar um lugar diferente para esse sexo, para que ele não seja a última coisa do dia com sono, cansado e corrido? Eu acho que procurar quebrar a rotina, eu acho que procurar... às vezes os casais ficam muito assoberbados com as questões de trabalho ou as questões ligadas aos filhos, mas não se esquecer que antes de terem filhos, né, eles são um casal. Às vezes eles precisam realmente de um momento onde eles estejam a sós, onde às vezes uma vez na semana eles têm uma noite que seja a noite para o casal fazer alguma coisa que fazia na época que namorava, para realmente fortalecer essa intimidade e, como consequência, o sexo também vem. Quando a pessoa namora, ela pensa assim, olha, hoje à noite eu vou encontrar o namorado. Ela faz todo um planejamento, né? Às vezes faz a unha, faz o cabelo, põe perfume, escolhe a roupa. Quando você casa, às vezes você esquece que também precisa ter o jogo da sedução ainda. Então, é manter esse jogo vivo. Na mesma esperteza de quando namorava, né? Para conquistar e para manter, a gente precisa estar conquistando e mantendo sempre essa relação. Não é assim, automático. Casou, e agora ele tem que me desejar e eu desejo quando der, quando puder. Não, precisa um cuidado com isso, coisa que a gente acaba perdendo no dia a dia.
Estou casada há quase 2 anos e o meu marido coloca a família dele em primeiro lugar. Já conversamos, inclusive, sobre isso. Ela diz assim, não já conversamos, ela diz, eu já conversei sobre isso. Às vezes, eu conversar não é conversamos, né? Eu falei, ele muda por um tempo e depois me deixa de lado. Não sei mais o que fazer. Ele não me procura, por exemplo, com frequência, já não nos beijamos, como nós quando namorávamos, e não me sinto recebendo carinho, estou cansada de ficar em segundo plano. E isso tem atrapalhado muito a nossa vida. Chega tarde, também tem isso, ele chega tarde em casa, depois faz as coisas dele, na hora de me dar atenção, sexualmente falando, está na hora de dormir. Por favor, dá um toque aí, vê se consegue me ajudar. A minha sogra também vive dizendo que eu tenho que ficar quieta e ser grata a Deus por ter o marido que eu tenho. Olha a sogra se metendo. Presente de sogra. Eu acho que tem mais coisa aí que não está dita, não está explícita, mas há um desencontro. Provavelmente essa família dele, né, como tem essa sogra aqui, reforça esse comportamento do filhinho. Então ela deve atrapalhar bastante, às vezes, o relacionamento deles. Mas isso é, na verdade, um sintoma. Eu acho que eles devem estar tendo algum outro problema maior. A gente não sabe também o comportamento dessa mulher, né? Por que esse homem não tem prazer em estar perto dela? A gente não sabe se às vezes ela é uma mulher muito crítica, se ela cobra muito, se ela é uma pessoa desagradável. A gente não sabe, ela precisa refletir sobre esse comportamento, ou né? omissa, ausente também, tá? Não Uma sabe, expectativa, né? mas Às não vezes... é proativa. Então, fica difícil da gente dizer exatamente o que é. A única coisa que dá para saber é que tem mais coisa aí que não está simplesmente revelada nessa palavra. Agora, ao invés de esperar que o outro beije, continue ela tomando essa iniciativa, né? Porque eu acho que quando um desiste e o outro desiste também, aí está perdido, né? O navio afunda. Mas se um ainda persiste, né, em querer tentar despertar no outro esse interesse, é válido. É que pesa muito para a mulher ela ser conquistada, ela ser procurada, nem em algumas posturas femininas. Outras não, elas gostam de ir, tem essas também. Mas se meu marido não me procura, se ele não me beija, se ele não é carinhoso comigo, então eu devo ter alguma coisa que o afaste, que, enfim, ou eu devo ter ser afetada na minha autoestima, porque como assim ele não me deseja? Fica esse peso para a figura feminina. Mas ainda assim, você diz ser possível que ela mantenha essa insistência, vamos dizer? Eu acho que ela precisa estudar esse marido. Fazer um verdade. trabalho científico sobre ele, entendeu? Pesquisar realmente, ser atenta, observadora. Que coisas que ela faz que fazem ele se aproximar? E que coisas que ela faz que talvez façam ele se afastar. É lógico que a gente não tem todos os dados, porque às vezes um marido se afasta também porque tem uma terceira relação, porque às vezes tem um vício de pornografia, podem ter outras coisas que às vezes ela não conhece, né? Então ela não pode realmente assumir tudo, mas tentar realmente descobrir o que é. Mas ela também aponta que a presença da família de origem dele, a presença aí da mãe, ele pôr a família dele em primeiro lugar, a reunião de domingo, almoço de domingo, quem sabe, os irmãos, etc. Vou para casa da mãe. Onde é que você está? Vou na casa da mãe. Vou almoçar na casa da mãe. Sai do trabalho e vai para a casa da mãe. Se for esse o diagnóstico de ser um homem que é filhinho da mamãe, vai para casa para dormir, quando ele quer, ele faz sexo. Pode ter um homem aí numa imaturidade grande de não ter deixado esse vínculo tão forte ali com a primeira família? Com certeza, aí só mudando de país, né? Só mudando, Tô né? brincando, mas é difícil. É difícil quando você tem uma mãe que reforça isso e não deixa, às vezes, esse homem virar homem, né? Virar o homem da casa dele e não o filho da casa dela. Então é difícil. E isso, quer queira, quer não, tem sim uma exigência para com a mãe, né? Porque é a mãe que às vezes acaba segurando esse moço, acaba segurando esse homem, né? Outro dia eu conversava com uma mulher que disse assim, na semana da volta da lua de mel, a sogra foi à casa dela, do filho e da nora. E aquela sogra diz assim para ela, eu vim te ajudar, eu vim te dizer como é que o meu filho gosta da comida.
né? Que desagradável, né? Absolutamente desagradável, desnecessário. A nora foi muito sábia, gostei muito da resposta dela, quando ela diz assim, não, sogra, a senhora não pode fazer isso, porque se a senhora vem me ensinar a fazer a comida como a senhora faz, ele não vai ter vontade de ir à sua casa para matar a saudade da sua comida. Ele tem que comer da minha comida, do meu jeito, para ele sentir saudade da sua. Foi ótima, mas ela deu um corte ali naquela mãe, vou ensinar a fazer a comida do meu filho. Mães, sogras, por favor, as que não são sogras ainda, crie esse menino, eduque esse menino, deixe esse menino voar com piedade da nora, com piedade da sua nora, da esposa dele. Pense num homem que seja hoje ensinado por você, não para ser filhinho da mamãe, não pode. Isso é castração, isso é matar, roubar, violentar a possibilidade dele ser um grande homem só por conta do nosso prazer de ser mamãe. Não dá, né? E que às vezes é um prazer que encobre até a minha dificuldade com o meu marido. Então eu me ocupo tanto desse papel de mãe que eu não olho para a minha relação a dois, eu fico só naquele papel de mãe. Quando eu deixo de ser mãe, porque o filho saiu de casa, eu obrigatoriamente vou ter que olhar para esse companheiro que está comigo. E aí, o que é que sobrou desse relacionamento? Isso é sério, né? Muito sério. Muito sério. Thalita, muito obrigada, viu, por hoje. A gente volta outro dia para continuar aqui a nossa conversa. Deus te abençoe. Boa noite. E boa noite para você também. Muito bom ter você aqui na nossa companhia. Eu espero que você, enquanto ouve toda a resposta dada sobre tantos temas, mesmo com questões em comum, né? É bom que você pense que o fator relacional é sempre presente e é sempre necessário. Mesmo naqueles casos em que escreveram dizendo de um abuso, de uma violência, de um sofrimento lá no passado, mas quando hoje está num casamento que tem uma relação melhor, quando esse marido é bom, quando ele é generoso, como é gentil, quando essa esposa é gentil, generosa, quando há uma entrega nessa relação, apesar daquilo que aconteceu, pelo menos há um fôlego aqui, pelo menos há um respiro e uma busca por algo que a sinaliza numa esperança. E claro que nós ouvimos aqui quando a Thalita bem disse, precisa ver essa questão, por exemplo, referente a quem foi abusada. Não pode deixar isso embaixo do tapete e esquecer isso como se fosse desaparecer da memória. Precisa cuidar, precisa rever, mas o fator relacional está sustentando essa mulher de pelo menos ela não se sentir um lixo. Então, não é o fator sexo o mais importante, não é a falta do sexo em si, mas o que mais perturba as pessoas é a falta de uma relação boa, de compreensão, de carinho, de sustentação. Então, marido, qual é a situação entre você e a sua mulher? Esposa, qual é a situação entre você e o seu marido? O que está acontecendo? Como vocês brigam, se separam por uma questão de sexo? Se o que vem antes do sexo é relação, é amor, é interação. E quando isso existe, vai buscar ajuda, vai fazer uma terapia, vai no ginecologista, vai no urologista. Para resolver questões, a gente vai buscar ajuda. E isso vai ser possível. Mas dorme para levantar amanhã e fazer o seu melhor para abençoar a vida do outro com a tua existência, com a tua presença nesse relacionamento. Um beijo, obrigada por ficar aqui com a gente. Uma boa noite, seja feliz.